Eu sou o professor Cleiton, eu sou enfermeiro, especialista em unidade de terapia intensiva, professor aqui da IFOMEP. O nosso curso é o curso de primeiros socorros voltado para a educação infantil. Existe uma obrigatoriedade de curso de primeiros socorros na educação infantil por ser uma lei municipal, a qual você, educador, necessita ter o aprimoramento desse tipo de treinamento. Nossa aula é teórica, essa é a aula 1, onde nós veremos os sinais vitais e o atendimento inicial da vítima ou da criança que venha sofrer algum tipo de trauma. Os 4 sinais vitais são a temperatura, pulso, pressão arterial e a respiração. Antes de falarmos dos sinais vitais, nós vamos falar desse atendimento pré-hospitalar, que é um protocolo internacional e que todos podem aplicar em qualquer situação de emergência que venha apresentar no teu local de trabalho. Ele compreende atender na cena do acidente, e quando falamos cena do acidente, é aquilo que nós visualizamos ali naquele momento do trauma, da lesão, uma queda, uma fratura, às vezes a própria convulsão. Então devemos chamar ajuda primeiramente, acionar tanto o Corpo de Bombeiros 93, SAMU 92, a coordenação e os pais responsáveis por aquela criança. O transporte para o hospital e o tratamento definitivo é feito pela equipe de emergência que tu acionou. Por isso que é importante, no local do acidente, você visualizar a cena e prestar esse primeiro atendimento, passando essas informações adequadas para o serviço de emergência. Sempre pedindo apoio para outros professores, tirando as crianças daquele local onde se encontra aquela criança acidentada, para evitar um pânico ali generalizado. Outra coisa importante, tem uma legislação específica, que é o Código Penal Brasileiro, artigo 135, que diz que a omissão de socorro é crime, mais o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, a legislação municipal que obriga você, educador, a ter esse tipo de treinamento, está fundamentado também nessa legislação do Código Penal e do Estatuto da Criança e do Adolescente. No Brasil, nós seguimos protocolos. Então, tudo que você for realizar de atendimento a uma vítima de emergência, você deve seguir os protocolos de atendimento. O que é importante você entender é que quando você aciona o bombeiro ou o SAMU numa gravidade maior no teu local de trabalho, você tem 2 tipos de serviço, que é o suporte básico e o suporte avançado de vida. Então, conforme os dados que você, professor, na hora do acidente, for passando para esse serviço de emergência, eles vão acionar esses 2 tipos de protocolos. Um protocolo, que é o suporte básico, são apenas socorristas, pessoas leigas que têm treinamentos específicos para esse tipo de atendimento. E o suporte avançado, eu preciso ser médico, eu preciso ser enfermeiro, onde eu vou dar uma melhor qualidade de assistência também para essa criança que necessita de ajuda. Um exemplo clássico, uma criança que o coração dela para. Então, se você solicitar essa ajuda, olha, eu preciso do atendimento de vocês, a criança não tem pulso, ela não respira, ela está em parada cardíaca. Então, esse serviço de emergência, por exemplo, o SAMU, vai enviar para você esse socorro público chamado suporte avançado com médico, enfermeiro, ou seja, profissional da área da saúde. Então, em Campo Grande, que tem essa legislação municipal, quando você, professor, quando você, educador, necessitar desse serviço, você vai dispor desses 2 serviços de atendimento específico aqui para a educação infantil. Uma outra coisa importante é que você deve usar o seu kit de primeiros socorros. Não há uma obrigatoriedade da lei. O kit de primeiros socorros é uma forma de você se proteger. Essa proteção na saúde nós chamamos de biossegurança. Bio, vida, segurança da vida. No caso de hepatite, que é a maior forma de contágio com sangue, então é importante você se proteger e também protegendo a criança ali que precisa da sua ajuda. Algo importante é que você tem que entender que o tempo que você solicita o socorro até a chegada desse socorro ali no teu local de trabalho é um tempo geralmente de 10, 15, 20 minutos até 30 minutos, o tempo de socorro para chegar para te ajudar. Então é esse tempo que você vai ficar com aquela criança que precisa de ajuda. E você tem que saber então identificar alguns sinais e sintomas. O que é sinal? É aquilo que você visualiza na criança. Por exemplo, ela está roxa.
Por que ela está roxa? Justamente porque ela pode estar deixando de respirar. Geralmente a falta de oxigênio a nível celular leva a esse rouxidão. Esse rouxidão, tecnicamente, nós chamamos de cianose de extremidades, porque quem leva o oxigênio para as células são o sangue. Então, se a criança não está respirando direito, ou ela não tem uma circulação correta, ou seja, batimentos cardíacos que geram essa circulação, ou seja, o veículo que transporta o oxigênio que a criança respira é o sangue. Se isso está, por exemplo, no caso de uma hemorragia interna, uma fratura de costela, alguma coisa assim, devido a uma queda, pode levar essa criança a estar num quadro de cianose, que é a falta de oxigênio a nível celular. Então, aquilo que eu visualizo na criança, eu chamo de sinal. Por exemplo, um corte, uma hemorragia externa é um sinal. E sintoma é aquilo que a criança se refere a você. Às vezes o choro da criança já refere para você um sintoma. Então, se a criança desmaiar, eu não vejo sintomas, eu somente vejo sinais. Porque sintoma é aquilo que a criança se apresenta ou apresenta para você como choro, alguma coisa assim específica. Ela tem que estar consciente. Então, esse é o conceito de sinais e sintomas. No momento, você tem que entender também que os 4 sinais vitais são importantes, que a perda ou a influência, ou a alteração brusca, para mais ou para menos desses 4 sinais vitais, podem levar essa criança a ter uma gravidade maior, ou até a morte. O primeiro sinal vital que a gente dispõe é a respiração. A respiração no bebê, ela ocorre de 30 a 60 movimentos respiratórios por minuto. Lembrando que bebê acima aí, de 1 ano de idade, mas também você tem recém-natos, e na educação infantil você começa a pegar essa criança acima dos 4 meses ou 6 meses, conforme a legislação pertinente aqui de vocês. Então, geralmente bebê até 1 ano de idade, na saúde a gente leva até 1 ano de idade, respira de 30 a 60 vezes por minuto. Ou seja, ela pode respirar 2 vezes por segundo. Ou seja, o que é essa respiração? É o momento que o ar entra, que é chamado de inspiração, e o momento que o ar sai, chamado de expiração. E a forma de você checar isso é olhando esse movimento geralmente torácico e observando essa qualidade da respiração, que na aula prática nós vamos desenvolver. A criança, acima de 1 ano de idade, ela pode respirar até os 8 anos de 20 a 30 vezes por minuto. Já o adulto de 12 a 20, só para você ter uma ideia. Tá? Então é importante esse sinal vital, que é a respiração. O outro sinal vital é o pulso. O pulso, na verdade, é a onda de sangue passando dentro dos vasos sanguíneos, principalmente artérias. Ou seja, quando você checa o pulso de uma criança, você está visualizando se o coração dela está batendo ou não. Porque se não está batendo, ela entrou na maior gravidade que uma criança poderia entrar, que é a parada cardiorrespiratória. Então, se para o coração, para tudo. Para o coração e para pulmões também. Diferente, ao contrário, é que se uma criança engasga, ela continua engasgada, mas o coração continua batendo. É o contrário, porque ainda existe resíduos de oxigênio circulante na corrente sanguínea. Então, o pulso é de fundamental importância você saber checá-lo. Por quê? É a diferença da vida e a morte. Então você tem que fazer as técnicas de massagem cardíaca que na aula prática vocês todos vão executar. O outro sinal vital é a pressão arterial. A pressão arterial é a força do sangue. Só existe pressão arterial se houver batimento cardíaco. Então, e precisa de um aparelho. Para resolver, precisa também de medicação. E é somente quem é da área da saúde. E o outro sinal vital é importante, a temperatura. A temperatura geralmente é axilar, que é algo importante que você se preocupa, porque uma criança com hipertermia, ou seja, febre, pode gerar convulsão. Então acompanhe no material didático os índices de temperatura da axila da criança, os índices normais, que nós vamos estar falando na aula prática aí também com vocês. Quando acontecer um acidente também, o que é importante você frisar? É que se a criança desmaia, dê ênfase ao pulso. E se ela está caída ao chão, observa também a importância de você fazer o controle da coluna cervical desse paciente, dessa criança.
O que é a coluna cervical? São as 7 primeiras vértebras. Dentro da coluna passa a nossa medula espinhal, que é a comunicação do cérebro com o corpo, onde tem várias terminações nervosas. Ou seja, a criança só consegue respirar, a criança só consegue falar, chorar, se ela tem esses impulsos nervosos passando por dentro da coluna, chamado medula espinhal. São 33 ossos ali, né, na coluna vertebral. O que mais importa é no pescoço, as 7 primeiras vértebras, chamada de coluna cervical. Então, o teu primeiro procedimento é você realizar o exame primário. Mnemonicamente, nós chamamos de letra A, B, C, D e E. Ou seja, é um protocolo internacional, um protocolo de trauma usado no mundo inteiro, que na aula prática vamos desenvolver também.